Estamos aqui em Budapeste, a capital da Hungria. E neste lugar, às margens do rio Danúbio, nós temos um memorial dos sapatos em homenagem aos judeus que foram mortos de forma covarde e brutal na Segunda Guerra Mundial. E vários judeus eles eram fuzilados e jogados aqui no rio Danúbio. E as pessoas, quando falam sobre antissemitismo, geralmente se lembram da Segunda Guerra Mundial, mas a história do antissemitismo ela é muito mais antiga. Fazendo um breve resumo em relação aqui à Hungria e principalmente em Budapeste, os judeus ocupam a Hungria desde o Império Romano e atos de antissemitismo foram comuns principalmente durante a Idade Média. Por exemplo, os judeus já foram expulsos daqui diversas vezes e depois, com a revogação dos decretos de expulsão, eles voltaram. Já houve confisco de bens, já houve também uma carga tributária mais rígida imposta aos judeus, além de diversas leis antissemitas, como, por exemplo, leis que proibiam o casamento entre judeus e cristãos por reputarem os judeus como sendo seres inferiores. Houve ainda leis proibindo que os judeus trabalhassem no domingo e nos feriados cristãos. Isto era feito para fazer com que os judeus, para tentar captar os judeus para a conversão ao cristianismo. E na Segunda Guerra Mundial as pessoas se recordam que os judeus usavam de forma forçada aquela estrela amarela no peito, mas a ideia de colocar emblemas para identificar os judeus e persegui-los, ela é uma ideia antiga. Aqui mesmo na Hungria, durante várias vezes, já ocorreram episódios na Idade Média em que emblemas foram colocados nos judeus para discriminá-los. Bem, voltando ao pano de fundo histórico da Segunda Guerra Mundial, para falarmos aqui deste monumento, em 1941 a Hungria se uniu à Alemanha e uma série de leis raciais contra os judeus foram aprovadas e a perseguição foi realmente muito brutal. Houve um episódio, por exemplo, em que 20 mil judeus eles foram assassinados. E daí, a partir de 1941, começou a haver uma perseguição generalizada e houve posteriormente um rompimento da aliança entre a Hungria e a Alemanha. Em 1944, a Alemanha tomou a Hungria e aí realmente acirrou-se a perseguição contra os judeus, principalmente por conta do Arrow Cross, que era um partido aqui da Hungria de inclinação nazifascista. Com a ocupação alemã, 400 mil judeus foram levados aos guetos, vivendo em condições totalmente indignas, deploráveis. Muitos morriam por conta de doenças, de desnutrição, enfim, por conta das próprias condições subhumanas às quais eles se encontravam. E aqui, neste lugar em que eu estou, o Arrow Cross, esse partido de inclinação nazifascista, muitos judeus eram fuzilados aqui e jogados, os corpos iam boiando pelo rio Danúbio abaixo. É um lugar de muita tristeza, um lugar com cheiro de morte em razão de atos atrozes que foram cometidos e uma coisa realmente sem explicação. Para vocês terem uma ideia, a população judaica aqui na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial era de 825 mil judeus. E dos 825 mil judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial 565 mil judeus. Um fato realmente
triste, lamentável, uma sombra negra a manchar a história da humanidade. E nós temos que aprender com a história. E o que nós aprendemos com a história? Nós aprendemos que com a história nós realmente não aprendemos nada. O homem, no dizer de Thomas Hobbes, continua sendo o lobo do próprio homem. E este memorial, que eu espero que atos assim nunca mais ocorram, é triste dizer que o antissemitismo ainda existe. Apesar de tanta barbárie cometida, o antissemitismo ele tem crescido no mundo inteiro. E realmente o ser humano ele tem que refletir para que atos terríveis assim não mais se repitam. Que o povo de Israel viva. Am Israel Chai. Shalom, nós estamos aqui na Beit HaKnesset Hagadol Shel Budapest, que é a grande sinagoga de Budapeste, ou conhecida também como Sinagoga do Hang. Esta é a segunda maior sinagoga do mundo e ela possui um valor histórico, pois ela foi fundada onde foi a casa de Theodor Herzl, o pai do sionismo, aquele quem idealizou a existência de um Estado que pudesse abrigar todos os judeus, e as ideias dele foram lançadas como semente e terminaram por frutificar com a criação do moderno Estado de Israel em 1948. E aqui também nesta sinagoga, antigamente havia um muro aqui neste bairro judeu, pois era o lugar onde funcionou o gueto, onde os judeus foram confinados durante a Segunda Guerra Mundial. E agora nós vamos entrar nesta sinagoga para mostrá-la para vocês. E agora nós estamos no interior da sinagoga. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela ficou ocupada pelos nazistas, e os nazistas instalaram uma estação de rádio no topo da sinagoga para fazer comunicações. Foram roubados rolos da Torá, alguns objetos valiosos, e depois da Segunda Guerra Mundial ela voltou a funcionar. E esta aqui é uma sinagoga que possui uma arquitetura sui generis, porque ela possui um misto da arquitetura moura, arquitetura também sefaradita, espanhola, e também existem elementos cristãos. Existe um pouco da influência cristã nesta sinagoga, o que a torna diferente. E alguém vai perguntar, mas por que elementos cristãos? É porque o arquiteto desta sinagoga não era judeu, ele era cristão. Então ele colocou um pouco de estilos de algumas catedrais aqui nesta sinagoga. Vocês perceberam que esta sinagoga possui mais de uma nave, o que é algo incomum, pois geralmente as sinagogas possuem apenas uma nave, e essa pluralidade de naves, isso é uma influência da arquitetura cristã, conforme eu falei anteriormente. Houve influência cristã, porém, por razões óbvias, não há nenhuma imagem nem de seres humanos, nem de animais, etc., por conta da proibição de Avodah Zará. Vocês percebem que esta é uma sinagoga muito colorida, muito alegre, até porque o judaísmo daqui ele possui uma matriz que é um pouco parecida com o judaísmo conservador e recebeu também alguns elementos do judaísmo reformista.
Este daqui é o cemitério e ele é anexado à sinagoga, fato que é incomum. Geralmente todo cemitério judaico ele não fica nas adjacências da sinagoga, ele fica distante. Porém, só em 3 lugares do mundo há um cemitério exatamente no mesmo espaço da sinagoga. E por quê? Porque antigamente isso daqui foi um gueto, então o lugar estava todo murado e muitos judeus moravam aqui em condições terríveis. Então, quando eles morriam, eles eram enterrados neste cemitério e, infelizmente, vocês podem ver que o cemitério é muito pequeno mesmo, mas existem mais de quase 3.000 pessoas que foram enterradas aqui. E depois pessoas que morriam nos guetos eram achadas nas casas, nos apartamentos, etc. Então esta é a razão pela qual nós temos a sinagoga e do lado da sinagoga este cemitério judaico. Esta daqui é Etz Chaim, a árvore da vida, em uma homenagem aos judeus húngaros que foram mortos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E em cada folha desta árvore há um nome de uma pessoa, nome de familiares, representando todos os judeus que foram exterminados. Quase 600.000 judeus foram mortos aqui na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos aqui no bairro judeu em Budapeste e neste local havia um gueto em que foram colocados muros para confinar os judeus e neste gueto em Budapeste, em um pequeno espaço, ficaram 260.000 judeus e no total da Hungria foram 400.000 judeus que ficaram confinados em guetos. E neste gueto aqui em Budapeste, com 260.000 judeus, todo dia 5 comboios de trens pegavam judeus e os levavam aos campos de concentração para que lá eles fossem exterminados, morressem, mas até aqui mesmo muitos judeus morreram por falta de comida, de água, morte em razão de doenças, falta de remédios e outras condições subhumanas. E antes da Segunda Guerra Mundial havia 800.000 judeus na Hungria e na Segunda Guerra Mundial 600.000 judeus morreram. E atualmente a população da Hungria, a população judaica, que outrora era de 800.000 judeus, nós só temos hoje na Hungria 80.000 judeus. E destes 80.000 judeus, somente 5% são judeus religiosos. Eu estava conversando com uma judia daqui e ela me disse que muitas pessoas ainda têm um certo receio de assumir que essa pessoa é judeu. Muitas pessoas têm medo de se identificar como judeu em razão do antissemitismo que ainda é forte aqui na Europa. Então muitas pessoas praticam o judaísmo até mesmo dentro de suas próprias casas, porque elas têm medo de algum tipo de perseguição. Nós vimos que a grande sinagoga, aqui de Budapeste, ela é muito grande, ela comporta muitas pessoas, mas de fato no serviço da Torá, no Shabat, às vezes vão apenas 50, 60 pessoas, ou seja, uma sinagoga tão grande, mas de fato poucas pessoas vão nela em razão destes motivos que eu expliquei. Só 5% dos judeus são religiosos. E aqui nós temos um monumento que mostra um homem caído, simbolizando um judeu, e em cima existe uma pessoa estendendo a mão para ajudar este judeu caído. Isto simboliza o ato de muitos gentios que estenderam as suas mãos e salvaram judeus dos campos de concentração, dos guetos. Muitos gentios realmente salvaram. Então isso aqui é uma homenagem aos gentios que salvaram os judeus, e há uma placa com uma inscrição do Talmud que diz que aquele que salva uma alma, ele salva o mundo inteiro.
Então, que esta lição do Talmud ela possa estar vibrando em nossos corações e que nós possamos assumir as nossas responsabilidades como seres humanos, ajudando o próximo e fazendo o mundo um lugar bem melhor para se viver.